algo que o Espiritismo tem muito a dizer. Talvez das religiões, das filosofias que estão hoje presentes na humanidade como um todo, talvez o Espiritismo seja uma das que mais contribui e tem questões a contribuir para a reflexão que precisamos fazer, para uma compreensão maior sobre o papel dessas tragédias, essas pandemias, esses flagelos, não é? Que assolam a humanidade de tempos em tempos. Então, nós vamos trazer hoje aqui algumas das contribuições que o Espiritismo traz para essas provas coletivas. É sempre muito importante, impactante, quando nós pensamos não só em nós de forma individual, mas nós pensamos que somos parte de um todo, de um coletivo, que muitas vezes nos reunimos em torno de temáticas de felicidade, de alegria, não é? Seja torcendo por um time, seja numa festa familiar, uma festa coletiva na comunidade, não é? Seja também nos momentos em que nos reunimos através da dor e do sofrimento. E isso acontece com muita frequência quando estamos diante de algumas dessas tragédias coletivas, não é? Alguns princípios reconhecidos pelo Espiritismo que nos ajudam a compreender um pouco mais sobre essa temática. Primeiro, a compreensão que nós temos de que Deus é soberanamente justo e bom. Essa confirmação, essa crença nossa, essa fé que nós temos neste Deus misericordioso, misericordiosamente bom e justo, já nos coloca numa condição um pouco especial diante de uma tragédia, de uma pandemia ou de um flagelo. Nós olhamos para aquela situação e mesmo que não a compreendamos totalmente, e mesmo que ela nos afete de uma forma individualmente muito forte, nós temos a certeza de que tem algo ali, que existe uma causa, que existe algo que justifica que tudo está certo, apesar de toda a dor e de todo o sofrimento. Então, este é um princípio básico que nos norteia, não é? Em torno dele, nós vamos nos desenvolvendo e vamos construindo o nosso processo evolutivo. Nem sempre isso é assim tão fácil. Muitas vezes, em determinadas situações, também nós que temos essa certeza, essa crença, nos revoltamos e por alguns momentos, alguns instantes, ou às vezes por um tempo longo, nos colocamos numa postura de oposição a esse pensamento, numa postura de não aceitação nessa justiça e nessa bondade divina. Mas nós acreditamos que, de fato, existe algo e que Deus é justo e bom. Um outro princípio do Espiritismo, que também nos coloca numa condição especial diante de uma tragédia, é justamente a imortalidade da alma. Também é essa crença que temos, com muitas comprovações hoje pela própria ciência, de que a nossa alma não morre, o espírito não morre com a morte do corpo, que o espírito continua, que um nível de consciência nosso, ao passar pela experiência da morte do corpo físico, permanece viva, permanece vivo. E isso faz uma diferença muito grande. Estamos diante de uma pandemia, de uma tragédia, de uma guerra, mas nós sabemos que aquelas pessoas diretamente atingidas por esses flagelos não morrem verdadeiramente, seguem vivas numa outra dimensão. Então, esse é um princípio que também nos ajuda muito.
O outro é o princípio da reencarnação e da evolução do espírito. A certeza de que nós vivemos muitas vidas, que estamos vivendo essa experiência neste momento, neste corpo físico, nesta personalidade, nessa identidade que formamos a partir de uma série de componentes, de experiências, de campos de informação. Viemos para esta vida para manifestar, não é, algo que faz parte do nosso processo evolutivo do espírito que é imortal. Mas temos a certeza de que este é apenas uma aula, um dia de aula na escola da vida e no processo evolutivo do ser humano enquanto espírito imortal. Isso também nos ajuda muito nesses momentos. A ideia da pluralidade dos mundos habitados é um outro aspecto que a doutrina espírita traz e que a ciência começa a se abrir para esta possibilidade, de que existem outras coletividades, outros mundos habitados, obviamente, de forma diferente, com matérias diferentes do que é o nosso, claro, mas nós não somos a única coletividade, o único planeta de todo o universo onde existe vida inteligente, não é? Então, esse é um outro princípio importante nesse momento. A ideia que os espíritos nos trazem e que a vida vai nos confirmando de que a Terra, neste momento, é um planeta de expiações e provas. Isso nos traz, de uma certa forma, uma aceitação de que realmente nós não podemos esperar que neste momento, neste grau evolutivo que estamos, não é? Neste planeta que ora habitamos, nós consigamos chegar num estado pleno de felicidade. Não é? Sabemos que a felicidade, obviamente, existe em momentos e precisa ser cultivada, precisa ser perseguida, precisa ser trabalhada, construída, precisa ser valorizado aqueles momentos ímpares onde nós nos percebemos felizes, com a nossa alma alegre, em paz, mas nós sabemos que a felicidade verdadeira, ela não é possível nesse nível que nós estamos e nesse estágio que estamos do planeta. Então, a Terra é um mundo de expiações e provas, e segundo, temos ouvido, temos estudado, não é? É um planeta que está no momento de transição. E uma das questões trazidas pelos espíritos em vários momentos da obra espírita é que esses momentos de transição são momentos também de muita turbulência. São momentos que muitas vezes é necessário, não é, que hajam provas coletivas, porque essas provas coletivas, elas podem significar saltos quânticos, mudanças mais rápidas, não é? Processos mais completos de transformação. Por mais difícil que seja, muitas vezes, nós compreendermos isso e aceitarmos isso de uma forma completa, não é? Mas é o que a gente tem ouvido falar cada vez mais, que estamos num momento de transição. E que essa transição, ela é complexa, a exemplo de outras histórias que já ouvimos falar, que não são contadas mesmo pelos espíritos, não é, através dos médiuns, não é, de que outros planetas, passando por situações semelhantes a que a Terra passa hoje, num tempo lá atrás, fizeram a sua transformação, o seu salto, a sua mudança, não é? E isso não aconteceu de uma forma absolutamente igual para todos os habitantes daquele planeta. E um coletivo de espíritos teria sido, então, enviado para seguirem com seu processo evolutivo num outro planeta primitivo que se formava naquela ocasião. Este planeta era o planeta Terra.
segundo dizem alguns orientadores, mestres espirituais que nos falam sobre isso, não é? E aquele planeta, talvez chamado planeta de Capela, não é? Teria feito essa transição, e aqueles espíritos que habitavam aquele planeta e que não tinham alcançado a evolução moral, espiritual, suficiente para que eles seguissem com o planeta para um mundo de regeneração, eles foram então encaminhados, levados, trazidos para aquele planeta primitivo. Isso justifica, segundo alguns autores, o porquê nos tempos antigos, quando nós pensamos ali no Egito, nas pirâmides do Egito, que até hoje a ciência nossa não consegue compreender exatamente todo o processo que gerou aquela arquitetura, todo o processo de formação daquelas pirâmides, assim como outros processos, outros cantos do planeta, que mostram uma evolução do ponto de vista científico, da engenharia, da arquitetura, não é? E que até hoje não alcançamos. Quem eram esses espíritos? Não é? Quem eram esses deuses astronautas, como dizem alguns livros? Acredita-se que eram espíritos que estavam naquele momento, naquele planeta, e que precisaram vir para este planeta primitivo para seguirem no seu processo evolutivo. E nós sabemos que tudo isso acontece mediante muitos cataclismas, muitas tragédias, muitos flagelos. Isso faz parte desse processo de transformação coletiva. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, nós estudamos sobre as leis imutáveis, não é? E uma dessas leis é a chamada lei da destruição. Deixa ele rir. Está rindo, está tudo certo. Deve estar achando graça, porque talvez esteja até entendendo mais do que a gente aqui dessa palestra, viu, gente? Então, no capítulo 6, você tem essa chamada lei de destruição. Esses capítulos, gente, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também o Livro dos Espíritos e outras obras básicas da codificação espírita, eles são estudados aqui nos grupos, nos cursos que nós oferecemos. O curso de iniciação ao espiritismo, à espiritualidade, à luz do espiritismo, e o curso de mediunidade. Esse capítulo, ele é muito interessante, não é? Fala sobre a necessidade dessa lei de destruição, que segundo os espíritos, ela é uma lei necessária, mas também acontece, às vezes, dela ser abusiva. Flagelos destruidores, situações de assassínio, de crueldade, duelos, penas de morte, todas essas situações que, de uma certa forma, não é, remetem a um momento da coletividade humana de muito atraso espiritual. E quando isso está vigente, quando isso está acontecendo de uma forma muito intensa, não é? Isso gera, muitas vezes, um campo que vai levar a uma situação de uma destruição. Quando se fala em destruição, se fala de destruição mesmo. Muitas vezes civilizações inteiras, não é? Coletividades inteiras passam por esse processo, e isso faz parte de um processo, de uma lei, não é? E nós precisamos compreender isso. Vamos compreender isso um pouquinho mais nessa palestra de hoje. Diz o Livro dos Espíritos, no quesito 737, a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos.
Obviamente, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que nós não ficamos dos braços cruzados, olhando para tudo isso, não é? E apenas dizendo, está tudo certo, isso é natural, não há o que ser feito. Não, as coisas não são assim. É óbvio que nós podemos escrever uma história diferente. E é óbvio que nós podemos, sim, evitar muitas tragédias. Isso vai depender muito do nosso processo evolutivo. E é óbvio também que durante essas tragédias, nós podemos, principalmente depois que passa um pouco tudo isso, nós podemos olhar com um olhar um pouco afastado, digamos lá naquele nosso eu observador, e vamos perceber os benefícios, os avanços que aquela situação promoveu para a humanidade como um todo. Isso nós já sabemos. Não é? Nos momentos de guerra, por exemplo, foram momentos em que a medicina teve avanços significativos. Não quer dizer que nós sejamos favoráveis às guerras e que não existam outros mecanismos, outros meios de se chegarem a acordos que não sejam pelas guerras. Obviamente que não. Mas nós sabemos, como estamos acabando de vivenciar, não é um drama coletivo, um flagelo coletivo, que foi a Covid-19. E nós sabemos que muita coisa mudou. Talvez não tenhamos consciência ainda de todas essas mudanças. Talvez não tenhamos consciência das mudanças que foram positivas. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre isso. Mas também é preciso termos consciência daquilo que foi revelado do nosso eu mais profundo e muitas vezes do nosso eu mais atrasado, mais ignorante, não é? Que naqueles momentos se revelaram ali na sua genuína verdade, não é? Porque momentos de flagelos, momentos de pandemias, são momentos onde nós somos chamados a desenvolver em nós a solidariedade, o amor ao próximo, não é? Um sentimento de fraternidade, não é? Onde nós somos chamados a vencer em nós os preconceitos, não é? Os racismos, onde nós somos obrigados a reconhecer o valor das outras pessoas, o valor de toda uma equipe médica, não é? O valor das escolas, dos professores, o valor dos profissionais como um todo, o valor da família, do pai, da mãe, a importância de estar em conexão com os filhos, do diálogo, do olho no olho, do estar dentro de casa. Fomos obrigados com a Covid-19 a vivenciar algo que nós estávamos meio que perdidos nesse aspecto, não é? Então, tem sempre, e nós sabemos que esses flagelos cumprem esse papel também. Diz os espíritos, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, as faltas coletivamente cometidas são expiadas solidariamente. Então é interessante isso, é algo que o Espiritismo também traz e nos esclarece, que essas expiações coletivas, elas fazem parte de um resgate coletivo, de uma ação coletivamente vivenciada em vidas passadas, em situações pregressas, não é? Onde coletivamente cometemos crimes, arbitrariedades, punimos, escravizamos, matamos populações, não é? E que agora, nesse momento, coletivamente, passamos por essa provação. Isso é algo que o Espiritismo nos traz e que muitas vezes, muitas vezes nós temos algumas observações de algumas coincidências, algumas situações que nos fazem acreditar que isso seja verdade. Vejam bem, eu trouxe essa situação aqui. A tragédia da Boate Kiss,
e o Holocausto vivido ali na Alemanha. Coincidências? Olha só o que dizem os estudos. As datas 27 de janeiro, uma foi 2013 e a outra 1945, no final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Exatamente no dia 27 de janeiro, a ONU estabeleceu que seria o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Exatamente, num dia 27 de janeiro, acontece a tragédia na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. O agente químico que matou a maioria daqueles jovens era justamente o cianeto. Inalação dos gases tóxicos foi a principal causa de morte das 242 vítimas daquela tragédia. A mesma substância presente no pesticida Zyklon B, utilizados pelos nazistas, provocando asfixia e intensa dor e tortura. Vejam bem, será que foi só uma coincidência? Ou será que ali, naquela região, não é, coletivamente, não estávamos todos, que embora estivéssemos muito longe, obviamente que todos nós fomos afetados e sofremos, não é, junto com aquela tragédia, mas principalmente aqueles que estavam ali, numa região que predomina uma imigração germânica, europeia, não é? Então, esses dados, essas coincidências, nos fazem pensar, será que essa tragédia é um certo resgate dessa outra tragédia tão terrível e não tão longe do nosso universo, né, de acesso, né, que foi a tragédia dos nazistas, não é, matando milhares e milhares de irmãos porque eram judeus? Então, isso tudo são coisas que nos fazem refletir. E quando eu penso sobre isso, eu fico pensando que, infelizmente, ao invés de nós estarmos num momento de resgate, de reconhecimento, de pedido de perdão, de reunião, de abrirmos o coração, não é? Infelizmente, nós estamos repetindo histórias, talvez agora de um jeito diferente, nessa mesma população que foi dizimada, que foi perseguida, que até hoje sofre com todo esse holocausto, provoca hoje, em outro lugar, situações semelhantes. Isso é de se pensar, não é? Isso nos mostra o grau de atraso espiritual que nós ainda estamos. Não é? Uma outra situação que eu, na época, pesquisei um pouco, porque eu fiquei pensando, o que será que nós estamos sofrendo coletivamente quando passamos por aquele momento daquela tragédia daquele time de futebol, o Chapecoense? Aquilo foi uma tragédia também que nos atingiu profundamente. Aqueles jovens, justamente, não é, no momento de ascensão da sua performance ali do futebol, não é? Por incrível que pareça, eu tenho uma coisa com futebol que eu sempre acompanhei muito meu pai. Meu pai era louco com futebol. Torcia para o Goiás, é claro, né? Não tem... Nem todo mundo tem esses problemas graves como o nosso querido Sérgio aqui, que é um torcedor do Vila Nova. Meu pai era um torcedor fanático do Goiás e do Fluminense. E a gente torcia junto, porque quando a gente era pequeno, o Fluminense ganhava, ele dava um dinheirinho para nós, para os 7 filhos. Não é? E eu queria muito estar junto com meu pai, mais até do que meu irmão mais velho, que era homem. Então, eu torcia também e entendia de futebol. Queria muito ir nos campos com ele, mas ele não levava, porque aquilo não era coisa de menina naquela época, né? Eu sofria por isso. Mas, enfim,
Eu gostava de assistir, vocês acreditam? Aquele time, eu achava bonito aquilo. Um time lá do interior do país, no sul do país, Santa Catarina, né? Chapecoense. Eu achava bonito, eu acompanhava alguns daqueles jogos e fiquei, como todos nós, não é, muito impactada com aquela morte. E quando aconteceu aquela tragédia, não é, eu me lembro que alguém, não sei quem, como nós também temos toda essa visão sistêmica da vida, não é? Das ação e reação do ponto de vista sistêmico, não é? Eu me lembro que alguém disse assim, que coisa, essa tragédia acontece justamente numa região que há muitos anos atrás ficou conhecida como uma das maiores chacinas de uma população indígena. Aconteceu ali, naquela região ali, Colômbia, né, aquela região ali da Amazônia. E eu fui pesquisar um pouco sobre essa chacina, e realmente foi uma das chacinas de populações indígenas mais terríveis da história da humanidade. Um grupo de pessoas que eram empresários da área da borracha, queriam muito ocupar uma região, que era uma região ocupada por índios, indígenas. E eles planejaram, então, a expulsão desses indígenas dessa região. E eles fizeram isso da forma mais cruel possível. Eles invadiram as ocas, os locais ali da população, à noite. E eles começaram matando as crianças e as mulheres. E mataram um número enorme de pessoas. Foi uma grande tragédia, não é? Claro, eu não posso dizer e afirmar isso aconteceu disso ou é por causa disso, mas quando eu olho com essas orientações e essa visão mais ampliada que o Espiritismo nos traz, eu fico pensando que, de fato, não é? Nós estamos resgatando, a partir de um sofrimento coletivo, tragédias que poderiam ter sido evitadas. Mas, diz a própria obra espírita, nós não podemos, no entanto, nos acostumar nem esquecer as tragédias, tratando-as com naturalidade. Não é disso que se trata. Não é isso que nós devemos fazer. Pelo contrário, enquanto espíritas, enquanto cristãos, nós precisamos nos colocar do lado certo da história. E que lado é esse? É o lado da paz, é o lado contra o preconceito, seja contra o que for e quem for. Se é de uma religião que eu não conheço muito bem, não é? Se é de uma cor que não é a minha, embora nós brasileiros tenhamos esse misticismo, eu mesma morei quando jovem, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos e morei na periferia de uma grande cidade, Pittsburgh. Morei em Wilkinsburg, uma cidade pequena, fiz o meu último ano da high school lá. E eles brigavam. Eu sempre fui de ter muitos amigos, muito sociável, muito militante, essa coisa toda. E lá eles brigavam, porque eu tinha muitos amigos e os negros diziam que eu era negra, que eu sou bem morena, né? E os brancos falavam, olha o cabelo dela, ela não é negra. Eles brigavam para saber se eu era negro ou não era negra. Depois eu fui no verão, numa praia, quando eu voltei, a família que me acolheu lá, que era uma família branca, bem branca, a primeira vez na vida que um negro foi na casa foi quando eu estava lá, um ano que eu passei lá. Quando o telefone tocava e era um negro, a avó americana dizia, Dagmar, it's a nigger. É um negro que está te chamando. Pelo sotaque, pela voz, se reconhecia se era um negro ou um branco. Quando eu voltei dessa praia, a minha família ficou muito contrariada. Perguntou se eu não podia ter evitado um pouco o sol, porque eu voltei absolutamente preta, porque eu tenho, obviamente, uma genética muito forte da raça negra. E quando eu tomo um sol, fico bem morena. Eu achei que eu estava linda, achei que eu estava, assim, arrasando, mas eles me receberam muito mal. Enfim, isso tudo são coisas do nosso atraso.
Isso não faz sentido, não é? Então, nós, diante da vida, diante do que a vida está nos mostrando, nós precisamos dar passos adiante. Nós não podemos simplesmente achar que não temos nada a ver com o que está acontecendo lá, ou aqui, ou do outro lado do mundo, porque nós somos uma mesma coletividade. E nós não precisamos de uma outra Covid para dizer que nós somos iguais. E que morre o pobre, o branco, o rico, o negro, o índio. Porque esse vírus, ele não tinha, como não tem, uma predileção por uma raça ou por outra. Obviamente que aqueles que tinham e que têm uma condição melhor do ponto de vista material, terá mais recursos. Mas quantas pessoas, quantos médicos morreram, quantas pessoas morreram com todo o dinheiro no banco e com os melhores hospitais, mas não conseguiram sobreviver à tragédia do vírus naquele início dele. Mas foi durante essa pandemia que a ciência desenvolveu muitas coisas, inclusive as vacinas. Se não tivesse desenvolvido as vacinas, a tragédia seria muito maior. Ninguém hoje tem mais dúvida disso. Teve época que alguns diziam alguma coisa sobre isso. Hoje não é possível mais dizer isso. A evolução da ciência, da medicina, ela acontece nesses momentos, não é? E ela é muito importante e ela é muito necessária. Não é? Então, essas tragédias, elas não podem ser vistas como naturais, mas nós que somos espíritas, que estudamos sobre o espiritismo, sobre a vida verdadeira do espírito, nós somos chamados a termos uma outra concepção, um outro olhar sobre essa situação, por mais difícil que seja, não é? E que possamos, diante de todas essas situações, refletirmos, não é? Nos olharmos um pouco para nós mesmos, olharmos para aquilo que é essencial na vida, porque diante de uma ameaça, não é? De uma situação que pode nos adoecer e nos matar, diante da ameaça de perder um ente querido, diante da possibilidade de uma dor e de um sofrimento batendo à nossa porta, nós precisamos valorizar aquilo que de fato importa, aquilo que de fato é real. E o que é real? É o fato de que somos espíritos e que estamos num processo evolutivo e que não morremos com a morte do corpo físico, mas sim de que estamos aqui para que possamos crescer, evoluir, nos desenvolvermos, sermos pessoas melhores. Sermos pessoas melhores a partir de nós mesmos, melhores conosco mesmos, melhores com os nossos filhos, com o nosso companheiro, a nossa companheira, melhores com os nossos colegas de trabalho, com os funcionários, nossos funcionários, com os patrões que nós temos, melhores com a coletividade, melhores em cada momento, não é? No trânsito, num embate, numa discussão, não é? Que possamos ser espíritos um pouco melhores, que não precisemos de outras tragédias para que possamos desenvolver em nós a fraternidade, a amorosidade, não é? O respeito, a consideração ao outro. Que possamos abrir mão de acharmos que somos os donos da verdade absoluta e que somos superiores por isto ou por aquilo. Na hora de uma tragédia, não tem superiores e inferiores. Nós estamos todos na mesma condição. E naquele momento, são momentos em que se revela realmente quem somos. Aquelas ajudas espontâneas que aconteceram tantas vezes, os trabalhos voluntários que aconteceram tantas vezes, não é? São momentos de avanço da ciência também. Vejam, nós
Temos falado aqui algumas vezes, não é, sobre, por exemplo, na medicina, nós tivemos uma vivência, uma experiência riquíssima na época da Covid, que aconteceu na Índia, que foi um estudo científico daqueles mais precisos possíveis, mais respeitados do ponto de vista da sua técnica, do ponto de vista do procedimento, que foi um estudo que acompanhou 500 pessoas na Índia, pessoas que se tratavam com homeopatia, uma linha unicista da homeopatia, o estudo guiado pelo maior médico homeopata hoje encarnado, que é o Dr. Rajan Sankaran. Ele fez questão de conduzir esse estudo com um grupo enorme de outros colegas médicos, que acompanharam 500 pessoas. Metade tomaram o medicamento homeopático a partir de um estudo individualizado. Chegou-se naquele remédio e a pessoa tomou aquele remédio. E fez todo o tratamento alopático que se preconizava, todo o tratamento. Se precisava de antibiótico, foi tomado, não é? O suporte respiratório, tudo foi feito igual. Mas, além disso, metade, 200 e pouco, 250, tomaram também aquele remédio homeopático. E a outra metade, placebo. Um estudo caso-controle, um estudo chamado estudo ouro dentro da ciência. Esse estudo chegou a uma conclusão muito interessante. A conclusão que se chegou é que, estatisticamente, realmente, a homeopatia fez a diferença na sobrevida dessas pessoas. Dr. Sankaran concluiu esse estudo em 2022, logo depois, no final da pandemia, e saiu atrás de revistas científicas para que o estudo fosse publicado. Passou por várias revistas. Uma delas diz para ele, as revistas do mundo inteiro, uma delas diz para ele assim, muito bom o seu estudo, doutor, muito interessante, só que eu não posso publicar, porque a homeopatia não funciona. Ele falou, mas justamente o estudo está aqui para provar que a homeopatia funciona. Mas eu não posso publicar. Só recentemente, uma revista científica realmente respeitada resolveu publicar o estudo, porque o estudo era perfeito do ponto de vista da metodologia. Isso aconteceu durante uma pandemia. Talvez, num outro momento, isso não tivesse sido possível. Portanto, nós estamos diante dessa realidade, situações em que nós pensamos que Deus não é justo, que é tudo muito, muito difícil de aceitar e de acreditar, e esse outro olhar que nos chama para uma reflexão mais profunda sobre o papel das doenças, dos flagelos na vida humana. E, para terminar, eu gosto muito dessa frase de Gandhi, grande Gandhi, onde ele diz assim, não há um caminho para a paz é o caminho. Então, eu vou pedir para vocês, para a gente fazer uma reflexão, fechar os olhos, ao mesmo tempo que nos preparamos para recebermos o passe. E vamos nos permitir, nesse momento, entrarmos em contato com esse nosso lado luminoso, o nosso chamado eu superior, essa essência divina que habita em nós, que somos nós. Vamos deixar que este momento nos tome, acalmando os nossos corações, ampliando, abrindo um pouco mais as nossas mentes, lembrando das palavras que Jesus nos deixou. Nós vamos encerrando a nossa noite de hoje de palestra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na mínima tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.